Amém, queridos. A paz do Senhor a todos. Querida igreja, vamos nos posicionar para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos inquietar o nosso coração. Amém. Se coloque de pé. Louvado seja o nosso Deus. Que bom que estamos mais uma noite aqui para adorar o Senhor. Estamos em poucas pessoas, mas o culto é para o Senhor, né? Amém? Vamos abrindo as nossas Bíblias lá em Romanos. Romanos 8, 26. Tu és santo, Jesus. Grande é o teu nome, Jesus. Maravilhoso é o teu santo nome. Obrigado, Jesus, por mais essa noite. Estamos aqui na tua presença, Senhor. A tua graça nos alcançou e estamos aqui, Pai, para te agradecer, para te louvar, para bendizer o teu nome. Tu és santo, tu és santo. Romanos 8, 26. Vamos aguardar um pouquinho para os irmãos abrirem. Amém. Que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. 31 diz que diremos, pois, à vistas dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aleluias! Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, da qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, ou perigo da espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Quem nos poderá nos separar do amor de Deus? Nada, meus irmãos, nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada pode nos separar. Amém? É esse Deus que nós viemos adorar. Esse Deus que nos ama. Esse Deus que nos escolheu no ventre da nossa mãe. Nós viemos adorar nessa noite. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e agradeça a Deus por mais essa oportunidade. Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Queremos te louvar e te agradecer nessa noite por tudo que somos, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Deus, nós queremos
te adorar e te louvar, Senhor, de uma forma toda especial. Nos ajude nessa noite, Pai. Que os teus anjos passeiam no nosso meio, Senhor, também te louvando e te adorando. Pai, recebe, Senhor, como um incenso suave diante de ti o nosso louvor, nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, Pai, e nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Muito obrigado, Deus, por cada um que chegou aqui. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um, a necessidade de cada um, Senhor. Se há enfermos entre nós, Pai, nós colocamos a enfermidade na Tua presença, Senhor. Sabemos que ela não resiste ao Teu poder, à Tua glória, à Tua majestade. Vem com cura nessa noite, Senhor. Cura os Teus filhos, cura casamento, cura enfermos, cura na área sentimental e espiritual, Senhor. Deus, que os Teus filhos saiam daqui transformados pelo Teu poder, transformados pela Tua glória, transformados pelo Teu grande amor, que eles possam sentir amados por Ti, pela Tua doce presença, pela presença do Teu Santo Espírito. Vem, Jesus, nessa noite com Teu poder, Senhor, com a Tua glória, com a Tua santidade sobre nós. Nós queremos repreender todo o inferno que se levanta para roubar a nossa adoração nessa noite, Pai. Jesus, que os Teus anjos possam passear no nosso meio, e assim Te adoramos, Pai, assim Te louvamos e glorificamos o Teu nome. Aplauda o Senhor, queridos. Tu és a minha luz, a minha salvação, a Ti me renderei. Se a Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração.
ó Senhor. Você pode aplaudir a Ele. Te adoramos, Espírito Santo. Nós sabemos que Tu estás aqui, operando grandes milagres. Estás aqui.
és a resposta, Jesus.
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Te esperamos, Deus, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sempre te adorarei. Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Você pode se assentar um pouquinho. Nós vamos falar sobre as nossas ofertas agora. Quero dizer que para você que nos visita nessa noite, muito obrigado pela sua visita. Vamos nós juntos fazer um grande culto para nós e para glorificar o nome do Senhor. Amém? Porque o culto é para nós, irmão. É para mim e é para ti sair diferente da forma que chegamos. Mas enfim, o nome dele é exaltado e glorificado em todo tempo. Amém? E eu vou pedir para que você abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas 29. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos nessa noite aqui nesse lugar, Pai. 1 Crônicas 29. Nós te adoramos e te glorificamos. Glória a Deus. Irmãos, a palavra na 1 Crônicas 29, para começar, a minha Bíblia ela tem como título As ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do tabernáculo. Amém? E algo que me chamou a atenção aqui no versículo 29 do capítulo 1 diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para o homem, senão para o Senhor, ou senão para Deus. No versículo 29, porque ele fala das ofertas dos príncipes, mas o que nos chama a atenção é as ofertas do povo. E com certeza ele disse, eles estavam fazendo uma grande obra, irmão, muito grande. Mas essa grande obra, se não tiver a oferta do povo, irmão, eles tinham muito ouro, e como a Bíblia mesmo fala para frente, aqui, eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, e assim vai. Mas aqui no versículo 9 diz assim: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Na verdade, irmãos, como eu disse, a grande obra de Deus, aqui esse lugar, quando nós saímos daqui, irmãos, ela fica só as paredes vazias, um galpão, sem nada. Mas nós, vocês junto comigo, nós mantemos esse lugar.
Amém? E na verdade é a mesma coisa. Nós voluntariamente subimos aqui nos dias de culto e pedimos para você uma oferta. Amém? Para nós mantermos a casa do Senhor. Então nós mantemos esse lugar com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Amém? Porque a obra de Deus ela é grande, ela é muito grande. E nós precisamos entender ela. Quando nós entendemos a obra de Deus, irmãos, que ela não é só minha, mas ela é de todos, e nós fazemos parte disso. Um dia nós vamos, digamos, se nós chegássemos diante de Deus e dizer: Senhor, eu lá na terra eu fazia parte da tua obra. Eu fazia parte da tua obra. Com a minha humilde oferta, eu ajudava, eu depositava lá naquele gasofilácio, eu entendia a tua obra, eu fazia parte. Com certeza, irmãos, nós agradamos o coração do Senhor. Amém? E aqui, irmãos, eles tinham tudo ouro, eles tinham tudo pronto, ouro, mas precisava do principal, irmãos, da parte voluntária do povo, aqueles que o Senhor se agrada, porque o Senhor ele diz que quando nós entendemos isso, irmãos, Ele abre as janelas dos céus sobre a minha e sobre a tua vida. Talvez nós vamos conquistar coisas, irmãos, que homens, os mais ricos da terra, não conquistam, porque vem de Deus. Amém? Ele é que vai te abençoar. As janelas dos céus, as portas, elas são abertas por Deus. Amém? E nós aqui na terra, nós precisamos entender esse princípio tão lindo, irmãos, do mistério da obra de Deus, da grandiosidade que ela é na minha e na tua vida. Amém? Ela é muito misteriosa e muito forte. Amém? Porque, Senhor, eu faço parte do teu grande plano aqui na terra. Eu ajudo a manter a tua casa. Tem maior conquista, irmãos, que isso? Eu entendo que não tem. Nós entendemos o mistério da obra de Deus. E aqui o rei, irmãos, ele tinha tudo, mas com certeza o coração dele se alegrou quando ele viu o povo. Não, o povo está entendendo. Não é o dinheiro, irmãos, é o nosso coração, é o meu coração. Porque Deus, Ele nunca vai olhar o que nós colocamos, Ele vai olhar o desejo do nosso coração. Amém? Então eu gostaria que você se colocasse de pé, igreja, nessa noite. Você que tem a sua oferta, você que tem o seu dízimo. Senhor, nós queremos ofertar a Ti, queremos consagrar a Ti, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu digo nessa noite que haja prosperidade sobre a Tua casa, que haja prosperidade sobre a Tua vida. Tudo aquilo que você pôr nas Tuas mãos, abençoado será pelo Senhor, pela fidelidade que nós temos, Senhor, com a Tua obra. Deus, nós não apegamos a dinheiro, mas nós nos apegamos a esse princípio de honra, e nós honramos a Ti, Senhor, nessa noite, com a nossa fé e com o nosso dízimo. Amém, irmãos? Você pode trazer, deposita nesta caixinha. Glória a Deus. Nós Te adoramos, ó Pai, Te glorificamos. Obrigado, Jesus. Amém. Irmãos, nós temos um propósito. As pessoas que congregam conosco já sabem, nós oramos pela igreja perseguida, nós oramos pelos nossos irmãos que saíram de suas terras, de suas nações e foram para uma nação distante, com certeza amando do Senhor. Amém? Então nós oramos por esse povo e por aquele povo que sai e aquele povo que é perseguido porque estão conhecendo os mistérios de Deus. Então nós temos 50 países. Hoje nós vamos orar, irmãos, pelas Maldivas. As Maldivas está 44º país em perseguição. Então, eu não sei se você tem desejo de ir nesse lugar. Eu não tenho, irmãos, mas a minha oração ela vai. E eu quero que você junto comigo nessa noite nós possamos orar por este povo, por esta nação. Senhor, nós colocamos, Senhor, as Maldivas diante de Ti nessa noite. Deus, que Tu possa visitar essa nação, Senhor, e aqueles Teus filhos que são perseguidos nesse lugar, Senhor. Que Tu possa dar um refrigério, Senhor, para eles. Que Tu possa, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor, alcançar o coração daqueles que perseguem os Teus filhos, aqueles missionários e missionárias que saíram, Senhor, de suas nações e foram para esses lugares.
nós te pedimos que tu guarde eles, Pai. Nós não conhecemos e talvez nunca vamos conhecê-los, mas tu conheces, tu sonda o coração dos teus filhos, e que tu possa, Senhor, dar o refrigério, dar condições para eles, Senhor, se manter nesses lugares, Senhor. Deus, que possa ser o fardo deles leve, Senhor, como a tua palavra diz. Abençoa os teus filhos, Senhor. Deus, que essa nação um dia vai se dobrar a ti, Senhor, porque a tua palavra diz que todo joelho se dobrará, Senhor. Então nós colocamos, Senhor, as Maldivas diante de ti nessa noite e dizemos que esse governo vai se dobrar a ti, Pai. E toda essa nação vai glorificar o teu nome. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Coloca de pé no seu lugar. Por favor, você faz uma canção. E essa noite essa canção possa ser a nossa oração diante dele. Amém? Uma vida
fazem se prostrar. O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? Dia e noite eu te amaria, dia e noite eu e você, Senhor, dia e noite eu te amaria, dia e noite. Nós te amamos, Jesus. Uma vida toda pra te amar e na eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar e na eternidade com você. Só com você. Aleluias, aleluias. Nós te adoramos, Senhor. A paz do Senhor, queridos, amém. Por mais que, pode se sentar, por mais anos que eu e você vivamos nessa terra, 50, 60, 100, por mais anos que eu e você viva nessa terra, é pouco, não é nada, comparado com a eternidade que eu e você vamos viver com Ele. Amém? Obrigado, pastor. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia, abrisse ela comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Nós te adoramos, Senhor, te exaltamos, Pai. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, do 1 ao 11, nós vamos ler, amém? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto, fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a areia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. E a tua palavra, ela é viva
e eficaz. E ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi designada. E eu sei, Senhor, que nessa noite, essa palavra ela tem um propósito para ser cumprido nessa noite. Nessa noite eu sei, Senhor, que essa palavra, ela vai ser como flecha nos nossos corações. Por isso, Senhor, eu quero me colocar diante do Teu altar e sobre a Tua presença, clamar o Teu sangue sobre a minha vida. Para que o Teu sangue me lave, Senhor. E eu quero que nessa noite, Senhor, sobre a Tua cruz eu possa colocar todos os meus sentimentos, todas as minhas angústias, todas as minhas tristezas, todos os meus pensamentos, tudo aquilo que eu julgo por entendimento, tudo aquilo que eu tenho como razão própria, eu aplico sobre a Tua cruz e sobre toda a minha humanidade. Eu aplico o Teu sangue, Jesus, para que o meu espírito se abate, para que a minha alma se abata e o Teu espírito cresça através de mim. Nessa noite, Senhor, eu quero te pedir que somente o Teu Espírito Santo possa se mover e nos mover nesse lugar. A todos os outros espíritos nós damos uma única ordem: que eles batam em retirada e vão para o lugar aonde o Senhor determinar que eles estejam. Que todo demônio guardião do inferno, enviado para roubar a semente nessa noite, seja cancelado em todo lugar aonde a Tua palavra nessa noite está sendo ministrada, aonde a Tua verdade está sendo lançada como semente. Que todos esses demônios sejam amarrados, para que eles não roubam a semente dessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando o pastor pediu para mim ministrar a palavra, eu senti no meu coração de ministrar uma. E eu fui para a Bíblia e eu comecei a estudar aquela palavra. E eu queria ministrar sobre as duas tempestades de Jesus. Eu coloquei no meu coração isso, eu vou ministrar sobre as tempestades. E eu vim para a igreja fazer algo, e quando eu cheguei e sentei aqui no altar, eu disse, eu vou estudar as duas pescas maravilhosas. Opa, não é as pescas maravilhosas, Jesus, é as duas tempestades, eu falei. Olha aquela conversa que a gente tem com Deus, você conversa com Ele assim? Eu converso com Ele assim. Aí veio de novo, não, mas é as duas pescas maravilosas. Eu disse, cara, eu nem conheço as duas pescas, eu só conheço uma. Eu vou pregar as duas tempestades. Passou, fizemos o que tínhamos que fazer, e eu fui para casa. E quando eu fui para o escritório da nossa oração, e que eu sentei na cadeira, ele falou claramente comigo, eu quero as duas pescas maravilhosas. Eu disse, então tá bom. Então vamos estudar as duas pescas. E eu quero começar falando contigo sobre essa que nós temos. Sobre a primeira pesca maravilhosa de Jesus. A minha Bíblia já tem como título essa, não sei se na tua tem. A pesca maravilhosa. Amém? E o que me chama a atenção, que a primeira coisa que me chama a atenção aqui, gente, é que Jesus, ele podia ter escolhido o primeiro barco que ele encontrou, não podia? A palavra de Deus é clara, diz que e viu ele dois barcos junto à praia do lago. Ele viu os dois barcos. Por que que ele não pegou aqueles dois barcos para ir até onde ele queria? Porque quando ele viu os dois barcos, ele logo viu que os homens daquele barco, ou os donos daquele barco, eles já tinham desembarcado do barco e eles estavam lavando as redes. Eles já tinham saído do barco, eles já estavam lavando as redes. E Jesus provavelmente olhou e disse, não, esses daí já desistiram. Esses daí já saíram do barco. Foi isso que Jesus viu. Ele podia ter pego aqueles dois. Não é verdade? Só que muitas das vezes eu e você queremos que Deus, que Jesus realize na minha vida e na tua vida algumas coisas das quais eu já desisti. Nem eu mesmo creio ou acredito e eu quero que Deus faça. Muitas das vezes eu espero alguma coisa que nem eu mesmo consigo visualizar lá na frente. Muitas das vezes eu e você já desistimos de alguns sonhos, já desistimos de alguns planos que nós fizemos
reconhecemos diante de Deus de algumas promessas, mas queremos que Ele faça. Já saímos do barco e queremos que Ele reme. Ele viu aqueles 2 barcos, ele podia ter pego aqueles 2, mas ele viu que aqueles ali já tinham desistido. Ele viu que aqueles ali já tinham parado, já estavam lavando as redes, já não iam mais voltar ao mar. E muitas das vezes o Senhor não faz na minha e na tua vida porque eu e você já descemos do barco. Muitas das vezes não alcançamos os planos porque já abaixamos a guarda, já desistimos. Então a primeira coisa que nessa pesca maravilhosa eu e você aprenda é: não desista. Não saia do barco. Não pare. Amém. Jesus quer fazer na minha vida, Jesus quer fazer na tua vida. Ele quer dar para mim, Ele quer dar para ti, Ele quer nos levar, Ele quer realizar muitas das vezes os sonhos do meu e do teu coração. Mas não saia do barco. Amém. Não saia. Ele quer escolher a mim, Ele quer escolher você. Mas se Ele olhar para mim, se Ele olhar para você e Ele vê fraqueza em mim, Ele vê fraqueza em você, como que Ele vai dar as grandes coisas do alto para mim e para ti? Como que Ele vai dar? Se as grandes coisas, se as coisas do alto, elas vêm para nós e nós temos que conquistar elas com esforço, com força, com coragem. Ele mesmo disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, faz esse povo passar o Jordão. Muitas das vezes nós ficamos assim. Amém? Se você voltar, se você ler comigo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 18. Vamos lá. Mateus 4. Você vai entender o que eu estou falando. Quem Jesus escolhe, como Ele escolhe. Mateus 4, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Por que Jesus chamou aqueles 2 homens? Esses homens que estavam aqui agora para seguir Ele? Porque Ele viu que um estava lançando a rede. Aqueles que lançavam a rede estavam no barco. Mais adiante Ele viu os outros 2 que estavam consertando as redes. Mas aonde eles estavam? No barco. Você pode até parar para consertar a tua rede, querido, mas não saia do barco. Amém? Não saia do lugar onde Deus te colocou. Não saia da posição que Ele estabeleceu para você no reino dos céus e na terra. Não desista. Amém? Ele tem planos para mim, Ele tem planos para você. Mas nós não podemos sair do barco. Nós não podemos ficar à deriva. Nós temos que nos manter firme no propósito. Amém? Permanecer firme na onde Ele nos plantou, naquilo que Ele tem para nós. Não deixa que homens roubem, não deixe que situações roubem, não deixe que as tuas decepções, as tuas frustrações te roubem desse lugar e te tire de dentro do barco. Muitas das vezes eu sei que o barco se torna instável, às vezes as ondas são grandes, a gente pensa que o barco vai afundar, mas ei, se Ele estiver no comando, o barco não afunda. Amém? Não
parado, não larga. No versículo 3 e 4 do nosso capítulo diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco para a praia, e assentando-lhe ensinava o barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te de largo e lança as vossas redes para pescar. Para pescar. Primeiro, Jesus estava falando para as multidões. Aonde estava Pedro e os dois amigos dele? Sentado no barco com Jesus, ouvindo ele falar. Ouvindo ele falar. Muitas das vezes eu e você ouvimos ele falar, mas não obedecemos. E então ele diz: ei, lança as redes ao mar. Depois que ele terminou de falar para a multidão, ele disse: lança as redes ao mar. Agora olha só, Pedro olha para ele e diz assim: mas Senhor, parece que o Senhor não está entendendo. Nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus não estava falando com pessoas leigas. Ele não estava mandando simplesmente eles jogarem a rede ao mar e pegar peixe se eles não soubessem. Ele estava falando com pescadores experientes, com pessoas que sabiam o que eles tinham feito durante a noite. Ele mandou: joga a rede ao mar. Para o quê? Pescar. Ele não mandou jogar a rede ao mar para outra coisa. Ele sabia que aqueles homens eram pescadores. Ei, Deus vai usar você com aquilo que você tem nas mãos. Ele vai usar você com aquilo que você sabe fazer. Você não precisa querer usar aquilo que é do outro. Você não precisa querer ter aquilo que não é teu. Muitas das vezes a gente olha para uma pessoa sábia, culta e tudo: eu quero fazer igual, eu quero pregar igual, eu quero ser igual, eu quero ter aquela habilidade, eu quero cantar que nem a Bruna. Glória a Deus. Não. A minha voz, ela não foi feita para cantar, mas ela foi feita para pregar. Deus vai me usar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sei fazer. Amém? Muitas das vezes a gente procura, principalmente nessa pandemia toda que está aí: eu preciso fazer alguma coisa para ajudar na finança, ou o que eu podia fazer? Eu não sei fazer, eu não tenho nada para fazer. Ei, todos nós sabemos alguma coisa. Pede para o Espírito Santo de Deus te mostrar e te usar você com a habilidade que você tem dentro de ti, que Ele vai te dar direção. Amém? É isso. Ele disse para homens experientes: lança a rede para pescar. Não é para fazer outra coisa. Amém? Mas só que o que eu e você precisamos entender é que ouvir é uma coisa e fazer é outra. E no versículo 5 ele diz assim, no versículo 5 diz assim: e respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Vamos parafrasear isso. Pedro disse assim: Jesus, eu sou expert em pescar, eu pesco desde pequenininho com meu pai. Eu sei quando o mar está revolto, eu sei quando as águas estão calmas, eu sei aonde estão os cardumes, eu sei como lançar a rede. Eu sei, Jesus. Porém, sobre a tua palavra eu vou lançar de novo. Aleluia. Olha o que nós estamos aprendendo nisso, querido. Que muitas das vezes
muitas das vezes, eu digo 99% das vezes, aquilo que eu penso ser e aquilo que eu acho que eu sei, ou seja, a minha sabedoria, ou seja, a minha experiência, me impede de entender o que Deus quer. Muitas das vezes a minha experiência, ou seja, a habilidade, a experiência, mas eu sei muito bem, Senhor, como é que se faz isso. Nos impede de obedecer, nos impede de receber, nos impede de entender, nos impede de buscar. Por isso que a própria palavra de Deus diz que a letra mata. A letra mata. Por que a letra mata? Porque muitas das vezes a minha intelectualidade, o meu saber, a minha experiência, a minha teologia, o meu poder de saber, me impede da revelação. Me impede de entender o que Deus estava fazendo aqui. Pedro antes jogava a rede ao mar na capacidade de entendimento, de sabedoria, de experiência dele. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor e disse: eu vou lançar sobre a tua palavra, é que veio a abundância. Enquanto eu trabalho em cima da minha experiência, eu não tenho revelação e eu não tenho abundância. Ou seja, eu não tenho prosperidade, nem espiritual e nem financeira. Vocês estão tão quietinhos. Uau! Ai, além de estarem quietinhos com essas máscaras, a gente não sabe se estão rindo, não sabe se estão chorando, não sabe se estão gostando. Mas a palavra de Deus, ela surte o efeito e pronto. Amém? Amém. E quando Jesus dá essa ordem, uma das coisas que me chama a atenção é que Pedro disse: nós passamos a noite inteirinha pescando. Muitas das vezes o cansaço da obra, o cansaço do dia a dia também nos impede de ter revelação daquilo que Deus está fazendo. Nos impede de ter revelação daquilo que Deus está mostrando. Nos impede da obediência cega. Tá bom, Senhor, tá bom. Eu vou andar sobre as águas e pronto. O cansaço nos priva de entrar nesse lugar. Amém? Mas quando eu e você ouvimos e obedecemos a Deus, quando eu deixo de agir em cima da minha experiência, quando eu deixo de agir em cima do meu achismo, da minha intelectualidade, eu começo a receber tudo o que Ele tem para me dar. Quando eles fizeram isso, versículos 6 e 7 diz assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Eles passaram uma noite inteira e não pescaram nada. Mas quando eles obedeceram e lançaram a rede novamente na palavra de Deus, e eles pescaram tanto que as redes estavam se rompendo. Aleluia! Uma noite inteira sem nada e alguns minutos, na verdade, da palavra de Deus, encheram as redes dele. Ei, eu e você podemos ter vivido todo esse tempo, uma vida inteira, dando murro em ponta de faca, por seguir sistemas, por seguir homens, vontade própria, e lançando a rede no lugar errado. Mas em um minuto, Ele pode transformar a minha e a tua vida, se nós entendermos que é sobre a palavra dEle que nós devemos lançar a nossa vida,
lançar os nossos planos, lançar os nossos sonhos, lançar as nossas esperanças. Amém? Não em cima da minha intelectualidade, não em cima daquilo que eu acho, não em cima daquilo que eu penso. Muitas das vezes eu posso até estar certo, muitas das vezes eu posso até estar fazendo o que é bom, mas será que eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça? Eu posso não estar fazendo nada de errado, mas será que eu estou fazendo aquilo que Ele quer que eu faça? Será que eu estou agindo da forma que Ele quer que eu haja? Será que eu estou lançando a rede no lugar certo? Quando eles entenderam isso, e que eles viram tudo aquilo, aquela prosperidade, aquela abundância, o barco ficou tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que ele poderia ter afundado. O perigo não está só no barco vazio, querido. O perigo também está no barco muito cheio. Se eu não aprender a dividir aquilo que Deus coloca dentro de mim, eu me torno soberba, orgulhosa, e eu viro um crente obeso de sabedoria, obeso de achismo. E isso só vai me levar para o fundo. Então eu e você aprendemos também nessa pesca maravilhosa que a abundância vai vir, amém? Amém, queridos? Essa pandemia vai passar. Essa situação toda vai passar, porque Ele diz que todas as coisas passam debaixo do céu e em cima da terra. Mas a palavra dele não passa. E a abundância vai vir. E o que nós vamos fazer? Ficar só para nós? Não. Nós vamos dividir. Nós vamos chamar as pessoas ainda para usufruir. É isso que eu e você precisamos entender. Quando eu obedeço e quando eu ajo em cima da vontade dEle e da palavra dEle, a prosperidade vem. E quando a prosperidade vem, eu estando na palavra dEle, eu aprendo que tudo que eu tenho, nada é meu. Tudo é dEle, tudo pertence a Ele. E tudo que Ele me dá, e tudo que Ele me prospera, em espécie ou em sabedoria, é para que eu divida com os meus irmãos. Amém? Essa é a primeira pesca maravilhosa. E a segunda pesca maravilhosa? Eu quero que você vá lá comigo em João, capítulo 21. Eu confesso para vocês, queridos, que eu não tinha prestado atenção nessa segunda pesca maravilhosa. Já tinha lido, já tinha ouvido, já tinha passado por ela. Mas quando eu li ela dessa vez, eu entendi. E lá em João capítulo 21, a partir do versículo 1 até o 14, a palavra de Deus diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou Tiberiades, depende da pronúncia, Mar da Galileia. Tiberiades é o mesmo nome, Mar da Galileia. Amém? E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco
e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E saindo Pedro, entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Eu quero falar com você um pouquinho sobre essa segunda pesca. E vamos ver quais são as diferenças entre uma pesca e entre outra pesca. Amém? E a primeira coisa que eu e você reparamos é que o mar era o mesmo. Não era mar da Galileia. É o que diz aqui, Tiberíades. Se você volta lá, diz o quê? Que eles estavam junto ao mar da onde? De Genezaré. Genezaré. Tiberíades é o mesmo mar da Galileia. Só muda o nome. É a mesma coisa. Então o mar era o mesmo, mas a situação era diferente. Muitas das vezes eu e você podemos estar passando, amém, pela mesma luta, mas a situação e os propósitos são diferentes. Aleluia. É isso que nós precisamos começar a entender, amém? O mar era o mesmo, mas a situação era diferente. E no versículo 3 o que diz? E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E os discípulos disseram: vamos junto contigo. Pedro foi fazer o quê? A mesma coisa que ele fazia antes: pescar. Pedro voltou a pescar. Pedro voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus entrar. Pedro voltou a não entender o que Deus queria fazer com ele. Deus disse para ele, Jesus disse para ele: eu vou te fazer pescador de homens. E quando ele passou pela tempestade da perda do mestre, o que ele fez? Vou pescar. Voltou a fazer aquilo que ele fazia antes. Quando eu e você voltamos a fazer aquilo que nós fazíamos antes, quando eu e você voltamos a pensar da forma que pensávamos antes, quando eu e você voltamos ao lugar da onde Deus já nos tirou para nos dar uma direção nova, nós perdemos a direção. E o que acontece? Ainda corremos o risco de levar outros conosco. O que os amigos dele falaram? Também vou junto. Muitas das vezes é isso que acontece. Muitas das vezes a gente acaba querendo voltar. E o que a gente não percebe é que a minha volta pode colocar alguns a perder. O que a gente não percebe é que a minha desistência coloca outras vidas em risco. Da primeira vez, Jesus estava com ele no barco. Dessa vez Jesus não estava. Ele estava fora. Ele estava lá na praia. Da primeira vez, eles nada pegaram.
E da segunda vez, nada pegaram também. Da primeira vez eles lançavam a rede fora daquilo que Jesus queria, nada pegaram. E dessa vez eles lançavam a rede e também nada pegaram. Mas Jesus estava lá na praia. Jesus estava lá esperando eles. E eles não reconheceram Jesus. Muitas das vezes nós não reconhecemos o nosso mestre. Quando a gente se perde nas nossas vontades, quando a gente deixa a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas dores nos tirar desse propósito, quando nós esquecemos o que Ele fez, o que Ele nos ensinou, nós ficamos assim, sem direção. Quando volto às práticas antigas, eu fico sem saber para onde vou. E no versículo 5 e 6 ele diz assim: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Ei, você acha que Jesus já não sabia que eles não tinham pegado nada? Claro que Jesus sabia. E eles responderam não. Está aqui, ó. Não. Eles nem questionaram nada. Na primeira pesca, Jesus manda eles lançarem a rede. E eles dizem: como que nós vamos lançar a rede? Se a gente já passou uma noite inteira e não pegamos nada. Dessa vez eles só disseram não. Eu digo que dessa vez a situação em que eles estavam era pior do que a primeira. Porque na primeira eles não conheciam esse Jesus. E agora eles conheciam. Na segunda, eles não questionaram. Por que eles não questionaram? Porque Jesus estava com eles. Na primeira, Jesus estava com eles. E na segunda, além deles não questionarem, o que a gente entende? Que Jesus, quando chamou eles de filho, eles reconheceram o Mestre. Na primeira vez, eles lançaram, eles só obedeceram. Mas nessa segunda vez, Jesus deu a direção. Ele falou: lancem a rede ao mar. Não foi? Não. Olha comigo o que ele disse: lancem a rede aonde? À direita do barco. Eles estavam sem direção. E Jesus deu a direção certa. Da primeira vez eles estavam com Jesus. Jesus era a direção. Lança a rede ao mar. Eles lançaram a rede ao mar. Agora eles estavam à deriva, só pescando. E por que Jesus mandou lançar a rede à direita do barco? Marcos 16. Volta um pouquinho lá comigo. Marcos 16, versículo 19. Eu te amo, Jesus. Marcos 16, versículo 19 diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Por isso que Jesus mandou eles jogarem a rede à direita do barco. Ele estava dizendo: ei, voltem a lançar a rede na direção certa.
certa. Não lance mais a deriva. Jesus estava dizendo: lance a rede no Pai. Amém? Jesus deu a direção, Ele não deu só a ordem. A primeira pesca, eles eram discípulos. Amém? Discípulos lançam segundo a palavra de Deus. Amém? Mas os filhos lançam na direção do Pai. Lança a rede à direita do barco. Na segunda, Jesus estava ensinando eles. Agora Jesus só estava dando a direção para eles. Amém, queridos? É isso. Quando Jesus chamou eles de filho, eles tiveram a identidade deles trocada de pescador, de discípulos, para filhos de Deus. Nessa segunda pesca maravilhosa, eles entenderam que Jesus é o único caminho, é a única verdade. Amém? E no versículo 9 diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Se já tinha peixe, gente, se Jesus já tinha o peixe, se Jesus já tinha o pão na brasa, pronto, por que ele perguntou se tinha alguma coisa para comer no barco? Por que Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa para beber? O que Jesus estava mostrando para aquele... E ainda quando eles chegaram, Jesus disse assim, ó, traz alguma coisa daquilo que vocês têm, para colocar aqui junto com essa que eu já tenho. O que Jesus estava mostrando para eles é que se eles lançarem a rede, se eu e você, querido, lançar a nossa rede na direção certa, na direção que Deus determina, amém? Eu vou ter porção dobrada de tudo. Amém? Eu vou ter porção dobrada. Se eu lançar a minha intelectualidade na direção que Deus me der, eu vou ter inteligência dobrada, sabedoria do alto. Amém? Se eu lançar a palavra na direção certa, ela não volta para mim vazia. Se eu trabalhar, mesmo no meu trabalho, lançando certo, na vontade de Deus, eu vou ter porção dobrada. Amém? Porção dobrada. Tudo o que é meu e tudo o que é teu, lançado em cima daquilo que Jesus já deu, é porção dobrada. Eu não tenho que lançar, eu não tenho que colocar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sei, aquilo que eu acho em cima da sabedoria humana, mas em cima daquilo que Deus me direciona, naquilo que Deus direciona você. Você está entendendo? Na primeira pesca, Jesus deu abundância para dividir. Na segunda pesca, Ele deu abundância para eles. Porque não precisou chamar ninguém. E as redes não romperam. Amém, queridos? É isso que eu quero que você e eu possamos aprender nessa noite. Jesus tem coisas maiores para mim e para você. Mas muitas das vezes eu estou indo na direção errada. Estou caminhando no lugar errado. Estou buscando no lugar errado. Muitas das vezes Deus me dá, eu também não estou dividindo. Amém? 2 pescas maravilhosas na Bíblia. Só para me ensinar
vou falar de mim só para me ensinar que tudo que eu tenho, que tudo que eu sei, se não tiver nele, eu nada tenho e eu nada sei. Que tudo que eu faço e tudo que eu sou, se não for nele, não me leva a lugar nenhum. Eu posso ter os maiores cursos teológicos do mundo, eu posso ter a maior oratória do mundo, eu posso ter a biblioteca mais completa do mundo. Se não tiver nele, não vale nada. Se o meu caminhar não for lançado nele, eu vou me perder. Se a minha esperança não é lançada nele, eu não alcanço nada. Amém? Eu tenho que entender que se eu estou no barco com ele, se ele é o capitão da minha vida, eu tenho que lançar nele, em Deus, na palavra, naquilo que ele diz, não naquilo que o homem fala. Amém? Eu tenho que ser aquilo que ele quer que eu seja, não aquilo que eu tenho vontade de ser. Não é verdade? Muitas das vezes eu queria ser, sei lá, quando eu era pequena, eu queria ser médica, eu queria cuidar de vidas. Eu sempre sonhei em cursar uma faculdade. E hoje, sabe o que ele me mostra? Eu cuido de vidas. Eu cuido de vidas. Por quê? Porque eu lancei a minha vida nele. Eu lancei a minha vida na vontade dele. Eu lancei a minha vida nos propósitos dele. E hoje, eu cuido de vidas. E ajudo alguns médicos a cuidar de vidas. Lança a tua vida à direita do teu barco. Lança a tua vida em Deus, querido. Lança os teus sonhos nele. Lança a tua esperança nele. Lança os teus planos nele. Lança as tuas expectativas nele. E você vai ver a abundância que você vai ter de sabedoria, de espiritualidade, de amor, de finança. Porque quando eu lanço a minha finança nele também, com os meus dízimos e com as minhas ofertas, eu recebo porção dobrada. Não deixe o teu barco mais ficar à deriva pelas situações, não. Não deixe mais o teu barco ficar à deriva pelas dores. Não deixa mais o teu barco ficar à deriva em cima da tua intelectualidade. Ei, sem ele no comando do barco, nós ficamos à deriva, voltamos a praticar as velhas práticas, voltamos a praticar a antiga religiosidade, voltamos a praticar as mesmas drogas que praticávamos, só que dentro de uma santidade. Essa noite eu quero convidar você. Eu sei que a lei não nos permite orar, impor as mãos, abraçar, mas eu quero que nessa noite você abaixe a tua cabeça. E se você quiser colocar os seus braços assim, ó, coloca. E se imagina agora comigo nesse lugar em Deus. E ele diz para ti: ei, lança a tua vida em mim. Lança os teus planos, lança os teus sonhos, as tuas expectativas, o teu ministério. Lança em mim. Senhor, nós não queremos mais, Senhor, andar segundo aquilo que nós pensamos.
queremos mais, Senhor, lançar a nossa vida, lançar os nossos sonhos em outro mar que não seja você, Jesus. Em outro lugar que não seja à direita do Pai, aonde você está sentado, intercedendo por nós junto ao meio. Oh, papai, nos direciona, Espírito Santo. Nos ensina, não nos deixa voltar, não nos deixa descer do barco, não nos deixa desistir, não deixa, Espírito Santo, que nós dê mais ouvido para as dores, para as situações, do que para a tua vontade, para a tua palavra, para a tua direção, Senhor. Nada pesquisa, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, se fosse desanimado, sentindo abalado, tudo e parar. Oh, Espírito Santo, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colocou todas as tuas lágrimas, Ele mandou a te falar. olha o que Ele veio falar para mim, para ti nessa noite. E volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Aleluia. Filho, eu vou te honrar. É isso daí, pastor. Não larga a rede em lugar que não seja Ele. Não para, não desista, fica no barco. Continua, pastor. Continua, pastor. Ele conhece a tua estrutura. Sabe o que está Mas Ele está fazendo. contigo. Ele te direciona. Seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Não desista, querido. Ele te Não entregou, desista, querida. volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, Aleluia. quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Você recebe essa palavra no seu coração. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Quero dizer para você, irmãos, que lá em casa ela falou para mim: olha, eu vou pregar as duas pescas e tal, mas essa palavra falou muito forte no meu coração. Meu Deus, meu Deus. Deus ele pega as coisas tão simples e transforma-as em algo tão poderoso. Meu Deus. Às vezes, irmãos, a gente entra nesse lugar, mas é necessário entendermos o que estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu. Amém? Talvez o Senhor te deu uma rede, irmão, mas se você tem certeza que foi Ele que te deu, lança ela. Amém? Porque se nós formos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, vai dar certo. Nós vamos
nós vamos sentir que a nossa rede está pesada. Opa, eu peguei alguma coisa. Amém? Você recebe isso no seu coração. Não desista, não vamos desistir mesmo, em nome de Jesus. Vem tantas coisas, como eu falei, esse ano de 2020 nós fizemos uma expectativa, mas irmãos, todas as coisas mudaram porque o Senhor assim quis que mudasse. Mas coisas novas virão. A nossa rede nós estamos sentindo, e na nossa rede já tem um peso. Oh Senhor, tem um peso na rede, sim, então é porque nós estamos pegando alguma coisa. Amém? Eu quero deixar essa palavra no teu coração, que durante essa semana que se inicia, amém? Talvez situações venham aparecer na sua, na minha vida também, mas que nós venhamos entender, irmãos, o lugar onde o Senhor nos colocou agora. Amém? Aonde nós estamos agora? Aonde você está? Amém? Onde nós estamos? Nós estamos lançando a nossa rede à direita dele, e nós vamos escolher em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Que você tenha uma semana de vitória, irmão. Vem, lança a tua rede, não tenha medo. Não tenha medo, o suporte, nosso suporte está no Senhor. Dá um toquezinho aí na mão do teu irmão e diz: irmão, tenha uma semana de vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus.